Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito ao município de Viana do Castelo para estar aqui presente e, tendo em conta as condições dentro da sala de calor e o tardar da hora, eu vou pedir uma coisa à organização. Eu não vou demorar muito na minha apresentação e depois a organização divulga, distribui por todos os participantes, porque ela está aqui escrita e, portanto, eu vou só me focar, por acaso calha bem ser a última, apesar de já da plateia já estar quase vazia, mas não, ainda está muita gente, estou a brincar. Mas ainda há resistentes, mas de facto ela surge um pouco como um resumo daquilo que hoje foi dito desde manhã, porque fala do percurso de Viana do Castelo, que é um percurso muito semelhante aos vários que aqui vamos ver. Portanto, tenho aqui, a apresentação está dividida nestes 3 pontos, e porque sou ali colega do Pedro, sou do planeamento, portanto não podia, para mim, o planeamento é o primeiro passo, portanto é um enquadramento possível que tenho para fazer, e depois, de facto, passar à segunda fase em que, como é que nós, depois de planear, como é que pomos as pessoas a fazer, neste caso, a caminhar. E finalmente, porque isto não pode ser só uma coisa individual, não pode ser só caminhar, porque temos que ter uma mobilidade integrada. Temos que caminhar, temos que pedalar e temos que transportar. Portanto, Viana do Castelo tem assumido ao longo dos últimos anos essa pedagogia e, portanto, tem feito essas transformações dentro da cidade, no sentido de que caminhar não é só, como eu dizia, não é só por caminhar, é o reforço da coesão social, é a valorização do espaço público, é juntar tudo num território e todas digamos assim, as partes que nos constituem a cidade. Eu penso que toda a gente sabe onde é que é Viana, se não sabem, ficam a saber, norte de Portugal, muito perto da Galiza. E, de facto, esta questão da caminhardade começou em 2001 com um plano de pormenor. O plano de pormenor do Centro Histórico, em que nós, na altura, à data, a equipa de planeamento, de facto, era importante, já havia espaços, já desde os anos 80 que em Viana se faziam intervenções no sentido de pôr os espaços mais pedonais e, portanto, já era uma realidade em 2001 e o que se quis foi continuar essa aposta. O plano de pormenor do Centro Histórico, um dos objetivos, estamos a falar em 2001, estamos a falar há alguns anos, já era favorecer as condições de trânsito pedonal, incluindo pessoas de mobilidade reduzidas e aumentando as áreas de circulação restrita. Portanto, já era, à data, essa a ambição. Tinha várias estratégias para, digamos assim, na hora do planeamento da circulação, mas também do espaço público, mais uma vez, assim como muitos, como já falámos aqui hoje, na questão de melhorar as condições de mobilidade e de conforto e de segurança, como a intervenção anterior, para os peões. Este foi, digamos, o início. Neste momento estamos com o plano de mobilidade sustentável. Portanto, estamos a planear novamente para os próximos anos. Porque Viana, para quem não conhece, aconselho mais uma vez a ir, tem uma área muito, que em termos de, ao contrário de algumas situações que vimos hoje, é uma área que apoia, promove, de facto, a circulação pedonal ou ciclável. O município já tem vindo a apostar nos percursos pedonais e cicláveis. Estes são alguns de algumas das imagens de Viana. E, em termos, desde 2001 até à data, o que tem feito é precisamente, para além de pedonalizar algumas situações, introduzir ruas partilhadas e já vai no investimento de cerca de 100 milhões de euros. Umas imagens, o antes, portanto, como veem, ruas com carros, com muitos carros, e depois ruas ainda com carros, mas ruas também partilhadas, ruas que já não têm carros, não têm passeios, ruas à mesma cota, para facilitar a pedonalização. São mais imagens da cidade. Eu vou passar, assim, digamos, de relance.
Vou entrar agora no ponto 2, que é os programas municipais de caminhadas. Porque, de facto, nós demos as condições, mas é preciso habituar as pessoas a caminhar. As pessoas de livre, espontânea vontade não caminham se não forem ensinadas a fazê-lo. E, portanto, temos feito uma série de sistematicamente organizar caminhadas que promovem não só a questão da pedonalização, mas, sobretudo, aprender o nosso território. Como dizia a audiência anterior, nós temos que conhecer o território para o podermos valorizar. Portanto, estas caminhadas são quer espaço rural, quer em espaço urbano. Isto é importante também porque tem gente quer mais velha, quer mais nova. Portanto, há aqui um encontro internacional muito importante. E em termos de comunidade é muito importante. Aqui, de passar de redundância, mais imagens destas caminhadas. Assim como já de manhã foi apresentado, Viana tem também o programa Walking with the Dog, e tanto também temos uma vez por mês, esta organização destas caminhadas, em que se pretende aqui a promoção da saúde e nas conversas, na medida que se vai fazendo a caminhada, aproximar os serviços de saúde da comunidade, porque muitas vezes há sempre aquela coisa, os médicos estão de um lado, a população está do outro. Aqui é chegar o médico ao nosso nível, digamos assim. E, portanto, como veem, fazem-se essas caminhadas, há também o convívio, promove-se a prevenção da doença, os estilos de vida saudáveis, etc., etc. Também no centro urbano, como dizia, não é só no espaço rural, mas também no centro urbano. Outro programa é o Espaço da Memória, também que se realiza também normalmente uma vez por mês, aqui mais em espaço rural, e em que o grande objetivo é a questão de valorizar o património, quer natural, quer construído, do concelho. São aqui várias imagens. Por exemplo, em 2024 foram realizados 11 percursos, no total participaram mais de 1.200 pessoas, e percorreram cerca de 290 quilómetros. Já fez 10 anos que se faz esta atividade em Viana do Castelo. Portanto, não é uma coisa que se faz um ano, não. Já fazemos isto há 10 anos. Mais imagens. Outro aspecto muito importante é que nestas caminhadas muitas vezes fazem-se recriações de tradições do concelho. E, portanto, isto é tal estratégia integrada que se pretende desde que se fez do plano pormenor do centro histórico até hoje. Mas tudo isto, porque Viana acredita que caminhar é de facto um direito fundamental, mas isto é preciso ir mais além. E daí que, para nós termos de facto e podermos continuar digamos, a aumentar estes espaços pedonais, nós temos que ter um serviço de transportes urbanos de qualidade. E isso foi a grande aposta em 2025 do município de Viana do Castelo, que tinha uma concessão de transportes e internalizou o serviço para a Câmara. Isto foi muito importante. Eu costumo dizer, está ali o meu colega Engenheiro Soares da Costa, nós costumamos dizer, contra tudo e contra todos conseguimos pôr isto a funcionar. Isto implicou é um aspecto fundamental da estratégia municipal, porque se nós não conseguirmos, e nós temos territórios de baixa densidade no nosso concelho, se não conseguirmos que as pessoas venham de autocarro, não vale a pena, porque não vamos ter espaço. Portanto, nós temos que promover, sem dúvida nenhuma, o transporte, e hoje foi dito aqui por vários presidentes da Câmara, que de facto os transportes urbanos são essenciais para a caminhabilidade. Portanto, aproveitamos as candidaturas, compramos 17 autocarros elétricos, está aqui a nossa frota, do qual muito nos orgulhamos, e esta operação não teve só, tem implicações, como eu dizia, na mobilidade, mas tem implicações também na qualidade de vida das populações. As pessoas deixaram de ter, as pessoas que moram junto às estradas deixaram de ouvir os autocarros, porque são elétricos, passam quase silenciosamente, não há tanta poluição porque são elétricos, portanto, há um nível, de facto, de melhoria da qualidade de vida das pessoas no centro urbano. Neste momento não,
que já passámos este número, isto era em dezembro de 25, portanto, o total já que fizemos de horários que fizemos na Toviana. A Toviana começou em 23 de setembro, desculpem, de 2025 e, portanto, como veem, já temos esta quantidade de horários feitos. Portanto, o que se pretendeu, porque o que é que existia antes de termos a Toviana? Tínhamos um autocarro de manhã, um autocarro ao final da tarde, não havia autocarros ao fim de semana, nem à noite. Nós, com esta operação, temos transporte urbano todos os dias da semana, feriados, fim de semana, desde as 6 da manhã até passada meia-noite, que é de acordo com as necessidades da população. Uma das grandes apostas que estamos a fazer no Estudo Viana é, nós também somos um município que, juntamente com os transportes do Porto e Lisboa, que aderimos a um bilhete, e a ideia é que, de facto, isto seja transversal ao país, tanto daí a nossa adesão. À medida que vamos verificando que há necessidade de reforçar um horário, de fazer mais um horário, etc., nós tenhamos dados reais para poder fazer coisa que neste momento não tínhamos. Porque, de facto, como eu dizia ao princípio, porque uma cidade verdadeiramente caminhável não dispensa um transporte público forte. Pelo contrário, é o transporte coletivo eficiente e limpo que permite reduzir o tráfego automóvel, libertar espaço público e melhorar as condições para o peão e reforçar a lógica de cidade de proximidade. Caminhar, pedalar e utilizar o transporte público não são opções isoladas, são a parte da mesma visão e Viana do Castelo está a construir essa visão integrada. Uma mobilidade mais limpa, mais acessível e mais humana. É nessa articulação entre território, saúde, ambiente e transporte público que se consolida o verdadeiro conceito de cidade que caminha. Passos que unem cidades que cuidam. E pronto, muito obrigada.